Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar uma aula de ângulos para vocês, tentar ser o mais rápido possível. Mas é o seguinte, a gente vai ter que ver muita coisa em pouco tempo, por isso que eu vou precisar da paciência de vocês, tá bom? Primeiro, o que é um ângulo? E aí a gente já tem a definição aqui. Ângulo, tá? É toda a região plana, no plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Região no plano. Então, esse papel aqui é um plano, tá certo? Então, eu disse, é toda a região do plano, convexa ou não? Convexa, formada por duas, determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, se você considerar OA é uma semirreta que tem a origem aqui e um ponto em A. Então, um ponto A nessa direção, e essa direção é infinita. Então, aqui é a semirreta OA. Você pode definir a origem, mas não define a extremidade, é infinito. E também a semirreta OB. A origem aqui, e nesse sentido ela é infinita, tá certo? A região convexa é essa região aqui, ó, mais fechadinha. E a região não convexa é essa região de fora, digamos assim, tá certo? A mesma origem, O, certo? Então, quais são os elementos do ângulo? Os elementos do ângulo, vamos lá. Sim. Depois eu falo sobre o transferidor, tá certo? O ponto O, e aí a gente tem aqui o ponto O, pessoal, ó, que é um elemento geométrico, um ponto. Mas em relação ao ângulo, ele é o vértice, porque é mudança de direção, ó. Vem essa semirreta aqui nessa direção, né? Nesse sentido. E aí muda e vai para o outro sentido, certo? Na realidade é direção, né? Nessa direção tem uma semirreta, nessa direção tem outra semirreta. Então, essa mudança de direção é o vértice do ângulo, tá certo? E os lados do ângulo são OA e OB, que são as semirretas, tá certo? Semirreta OA é um lado do ângulo e OB é outro lado. Como é que a gente identifica esse ângulo? Pela letra, ó. A, O, B, a extremidade, origem, outra extremidade. Professor, pode ser B, O, A, pode ser B, O, A, tá certo? Muito bem. Agora, qual é a classificação do ângulo? Bem, a classificação dos ângulos, a gente classifica de acordo com a abertura dele, tá certo? Por exemplo, esse ângulo aqui, qual é a abertura desse ângulo? Então, a unidade de medida do ângulo é o grau, e a gente mede com o transferidor, tá certo? Esse meu transferidor tem 360 graus, ou seja, uma volta completa, tá certo? Como é que eu meço? Bem, pessoal, eu tenho o 0 aqui e o 180. Eles estão, ó, na mesma reta. E aqui é o centro do transferidor. Então, como é que eu faço? Eu coloco o centro do transferidor na origem aqui, ó, e aí vou encaixar esse segmento de reta aqui, ó, o eixo, exatamente sobre essa semirreta. E aí você vê que a abertura aqui, ó, vai de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ó. Então a abertura desse ângulo é 60 graus. Então esse ângulo mede 60 graus. Né? Então, professor, e esse valor aqui? Não. A gente está considerando o zero aqui. Certo? O zero aqui. E aqui é voltando. Ó, 10, 20, 30, 40. Nesse sentido anti-horário vai crescendo. Tá bom? Muito bem. Então, o primeiro ângulo que a gente vai falar é o ângulo nulo. E a medida dele é 0 grau. O que significa isso, professor? Se eu fechasse isso aqui, ó, de maneira que o OB ficasse em cima do OA, ou coincidente, ou coincidindo, então 0 grau. Então, ângulo nulo. Ok? Outro ângulo. Ângulo de meia volta ou ângulo raso, tá certo? Medida 180 graus. Então, como é que você faz? Você pega uma reta, e essa reta, ela é suporte, que a gente chama reta suporte para as duas semirretas. 0A é a semirreta OA e 0B é a semirreta OB, tá certo? Ok? Então, elas são opostas, têm a mesma direção, mas sentidos opostos, certo? Ok? Vou dar um exemplo, ó. Uma volta toda, 360 graus. Então, meia volta, 180 graus. Então,
sempre vai dar uma reta, ela sempre representa um ângulo de 180 graus. Nós vamos precisar disso mais tarde, quando a gente for ver a questão de ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Ângulo de uma volta. Então, ó, lembra do ângulo zerado aqui? Então, eu fechei aqui, ficou 0 grau aqui, mas aqui vai ficar a volta completa. Então, vai ficar 180 graus, tá certo? É importante saber disso? É importante sim. E agora o ângulo reto. E o que é o ângulo reto? É o ângulo que é... Aqui eu tenho, ó, uma volta completa nesse círculo aqui. Se eu dobrar 2 vezes, então eu vou ter um ângulo reto de 40 graus, de 90 graus, ó, que é exatamente 1/4 de volta. A partir de agora, o meu ângulo de 90 graus ele vai ser um parâmetro para que eu possa classificar os outros ângulos. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu desenhei 90 graus, mas o ângulo aqui é agudo, é menor do que 90 graus, ele é mais fechado, então é agudo. Aqui eu também desenhei 90 graus. Mas esse ângulo aqui, ó, é aberto, mais aberto que 90 graus. Então ele se chama obtuso, certo? Nós temos que saber classificar os ângulos e reconhecer. É importante demais para o estudo dos ângulos, tá certo? E aí, continuando a nossa classificação de ângulos, né, nós temos... Vamos agora para ângulos adjacentes. O que é isso, professor? Ângulos adjacentes. Até então a gente tinha visto só um ângulo assim, ó, né? Pode ter infinitos ângulos. Então, 2 ângulos são adjacentes, ó, quando eles são vizinhos, ó, tá vendo, ó? Certo? Mas vamos usar a linguagem técnica aqui. Adjacente é que está ao lado um do outro. 2 ângulos consecutivos são adjacentes. E aí a gente vai ter que aprender o que é um ângulo consecutivo. Então vamos para os ângulos consecutivos. Ângulos são consecutivos, ó, 2 ângulos que possuem o mesmo vértice. Quais são os ângulos que nós podemos ver aqui, ó? AOB, AOC, BOC, porque BOA já é AOB, então não adianta, né? Então você observa o seguinte, ó, AOB e BOC são consecutivos, que tem um lado comum. O lado comum deles aqui é o OB, ó. Tanto serve para esse laranja como para esse azul, certo? 2 ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum são denominados ângulos consecutivos. Outra situação, ó, AOC, que é esse azul que eu pintei de azul aqui forte, ó, tá certo? Ok? E AOB, que é esse laranja. Observe que o que eles têm de comum? O lado OA, o lado externo, certo? Outra situação, AOC e BOC, ó. O que eles têm em comum? Ó? AOC é largo, mais largo, e BOC é como se estivesse dentro do outro. Então eles são chamados consecutivos, ok? Porque eles têm um lado em comum. O lado comum desse aqui é o que? OC, OC. É o lado comum desses 2 ângulos. E aqui o lado comum é AO, AO, que é esse OA, OA. É isso? Que é do centro para a extremidade, tá certo? Muito bem. Agora, esse ângulo aqui, ó, em que, observe que AOC e AOB, eles têm, o AOB é como se ele tivesse inserido nesse maior. Então, eles têm, além dele ter o lado comum, tem esses pontos internos comuns. O AOC e o BOC é a mesma coisa, sendo que o mais fino, BOC, está dentro do maior. Então, também tem lados comuns e pontos internos comuns. São ângulos consecutivos. Agora, quando os ângulos consecutivos eles só possuem um lado comum, ou seja, ó, não se mistura o laranja com o azul aqui, tá vendo? Ó? Não se mistura. É porque só tem uma reta em comum. Nesse caso especial, a gente chama de ângulos adjacentes, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Ângulos adjacentes, 2 ângulos consecutivos, que a gente já viu que é consecutivo anteriormente, são chamados adjacentes quando eles têm em comum apenas um lado. E aí é esse lado aqui, ó.
O que é laranja, o que é azul. E o lado divide. É como se fosse um terreno e tivesse uma cerca dividindo, tá certo? A, O, B e B, O, C são adjacentes. É um caso especial de ângulo consecutivo. Então, todo ângulo adjacente é consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo é adjacente. A partir desse conceito, a gente vai ver o que é bissetriz de um ângulo. Você tem um ângulo aqui, ó, de 50 graus, A ou B. E a bissetriz é que se eu quiser passar uma reta aqui, uma semi-reta, que divide o ângulo exatamente ao meio. Então, esse meu ângulo aqui, esse meu ângulo, ó, eu medi, ó, exatamente 50 graus aqui, ó. A origem aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Quando eu passei a bissetriz, aí para eu passar a bissetriz, eu tenho que usar o meu compasso, tá certo? Como é que eu faço? Eu faço primeiro esse arco aqui, depois com a mesma abertura, passo o arco aqui, e depois coloco ele nesse ponto, passo aqui, e o ponto de encontro vai me dar um segundo ponto, que eu vou passar essa reta aqui, e 2 ângulos de 25. Isso é o que? Bissetriz de um ângulo, tá certo? Vamos para a última parte, né? Ângulos complementares. Aí a gente já conhece o que é bissetriz de um ângulo, ou um ângulo dividido em duas partes, ó. Aqui são o que? Ângulos adjacentes, ó. A gente já conhece que são ângulos adjacentes porque o azul não se mistura com o verde. Quando você pega um ângulo reto e passa uma semi-reta aqui, então esses ângulos são chamados ângulos complementares, ou seja, a soma dos dois dá dá 90 graus, mede 90 graus. Então, se esse aqui vai medir x, esse aqui vai medir 90 graus menos x, ok? Se esse mede x, o outro mede 90 menos x, ok? Ângulos suplementares é o mesmo conceito, só que a soma dos dois vai dar quanto? 180 graus, meia volta. Se esse é x, esse aqui vai ser 180 graus menos x. E se esse é x, esse aqui vai ser 180 graus menos x, ok? Tudo isso é para a gente ver também o que são ângulos opostos pelo vértice. Lembra do ângulo raso? Que as semi-retas estão na mesma reta suporte, são opostas. Então, você pega duas retas e cruza as duas, elas se encontram num ponto. Então, o que vai acontecer? Os ângulos são opostos pelo vértice, ó, tem esse bico, ó. Y é oposto a X, A é oposto a B, certo? Observe que se você passar uma reta aqui, ó, ficam suplementares, que isso aqui é uma reta, esse mais esse é 180. Esse mais esse é 180, né? E aí a gente vê isso aí. E qualquer um que você botar a reta vai dar 180, a soma dos dois, ó. Esses dois dá 180, tá certo? Então os ângulos opostos pelo vértice, ele tem a mesma medida. De maneira que, se eu colocar, vou medir o ângulo verde, ó. Se eu colocar o centro aqui, ó, alinhar com isso aqui, eu vou ter, ó, 40, entre 40 e 50. Eu vou contar mais dois aqui, ó. 41, 42. O verdinho. Se eu medir o verdinho de novo aqui, ó, alinhar aqui, botar o zero aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó. Vamos alinhar. Desculpe. E aí aqui tem, ó, 10, 20, 30, 40, mais dois tracinhos, 42. Então, os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, tá certo? Então, isso aí, a primeira parte de ângulos, nós já vimos no capítulo de ângulos, o próximo vai ser triângulos. E a gente vai ter que usar a questão de soma algébrica, que é soma e equação, para achar os valores, aplicar esses conceitos e achar os valores dos ângulos. E aí a gente tem uma lista de exercícios no livro. Vocês ainda provavelmente não receberam o livro, mas a gente vai passar uma lista de exercícios para vocês, tá bom? E é bom que a gente desenhe com régua e aprenda a usar o transferidor. Muito obrigado.